Olá, hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021, e o grupo de conjuntura está reunido para mais um novo episódio. Eu sou Gabriel Chianca e aqui estão os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prates, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. O tema dessa semana é a queda do dólar, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as principais causas e também tentar analisar se essa queda é sustentável. Professor Caio. Tá bom, obrigado, Gabriel. Bem, eu vou fazer alguns comentários e a gente vai dialogando sobre o assunto no nosso grupo. Bom, um fato marcante dessa semana passada foi exatamente essa queda muito expressiva do dólar, que ocorreu na sequência da reunião da decisão do Copom sobre juros, que foi na quarta-feira passada. Então, houve uma queda bastante significativa. O dólar tinha encerrado o mês de abril, início de maio, aí na faixa dos 5,40, oscilando em torno disso, e caiu para perto de 5,20, onde ele está até hoje. Caiu abruptamente, depois da reunião do Copom. Nessa reunião do Copom, o importante aí é que não só ele aumentou, como já era esperado, em mais 0,75 pontos percentuais a taxa Selic, levou para 3,5%, já sinalizou um novo aumento dessa mesma magnitude para a próxima reunião, mas também adotou um tom mais duro em relação à política monetária. Embora ele tenha mantido formalmente a ideia de uma normalização parcial da taxa de juros, entendendo como parcial uma taxa que idealmente se mantém no terreno estimulativo, ou seja, não chega à chamada taxa neutra de juros, que o Banco Central estima entre 6,25 e 6,5. Então, quando fala normalização parcial, o que o Banco Central está dizendo é que a taxa ficaria, em princípio, abaixo disso. Mas a novidade é que, dessa vez, o Banco Central deixou claro que não tem nenhum compromisso com isso. Isso é apenas a percepção que ele tem do cenário atual. Se precisar subir mais para conter, o compromisso é com a meta de inflação, principalmente no caso, a meta de inflação de 2022, que é o que ele já está mirando, vai mirar cada vez mais. Então, o compromisso básico é esse. E esse endurecimento do tom do Banco Central acabou sendo o gatilho para essa queda do dólar que ocorreu aí nos últimos dias da semana passada e começou essa semana nesse nível que encerrou a semana passada, perto de 5,20 reais por dólar. Essa questão da relação efeito juros sobre câmbio é um tema polêmico, tem sido muito debatido no país, entre os analistas. Tem uma posição que defende a ideia de que os juros seriam virtualmente relevantes em termos de efeito no câmbio, no contexto atual, dado que, de longe, o fator principal por trás da desvalorização cambial e tudo mais seria a incerteza fiscal. Essa é uma posição. E outra posição, onde nosso grupo, a gente se inclui, concorda com o fato de que essa incerteza fiscal tem sido um fator fundamental, a principal explicação para o fato de que a taxa de câmbio no Brasil, a subida do dólar no Brasil se deu de forma descolada da média dos emergentes no pós-pandemia. A gente concorda com isso, mas só que a gente não desconsidera a importância da taxa de juros muito baixa como um fator adicional de pressão sobre o câmbio. Por taxa de juros Selic muito baixa, a gente está se referindo ao fato de que a taxa vinha sendo mantida não só abaixo da meta de inflação, como abaixo da inflação esperada para o horizonte próximo, dos 12 meses à frente. Então, uma taxa negativa. E que, se comparada, pegando o diferencial disso em relação à taxa de juros básica americana, corrigindo a taxa americana pelo risco Brasil, a gente tem um diferencial negativo que atuaria como um fator de pressão sobre o dólar. Então, basicamente essa a ideia. Essa pressão se daria, esse diferencial negativo, ele atuaria principalmente, estaria pressionando o dólar principalmente por tornar muito barato o custo para os investidores manterem posições em dólar, na verdade.
Esse canal, principalmente. Claro que existe também o canal óbvio de juros muito baixos, diminuiria a atratividade das aplicações de renda fixa no país. Mas há um canal específico que torna muito barata a aposta as posições compradas de dólar, né, pelos juros muito baixos, que são o custo, no fundo, dessa aposta. Então, esse é o ponto. Então, nossa posição é basicamente essa, e de dar alguma relevância, sim, à questão juros e diferencial de juros em relação, em particular, aos juros americanos corrigidos, ajustados pelo risco país, e essa contribuição da política monetária, do comportamento dos juros, ficou muito evidente exatamente nessa última, pelo efeito tão claro e tão imediato da decisão, do endurecimento do tom do Copom em relação à política monetária no comportamento da taxa de câmbio. De qualquer forma, o comportamento, se a gente olhar o comportamento da taxa de câmbio nos últimos meses, incluindo essa queda recente, é bem claro para nós que ela tem que ser entendida num contexto mais geral, quer dizer, que vai certamente muito além da política monetária. Olhando dessa forma mais ampla, de fato, aí a questão fiscal é uma variável-chave por trás desse processo. Ela tem tido uma influência muito perceptível no comportamento do dólar e também dos juros futuros. Aliás, os juros futuros, mais até do que o dólar, são o termômetro principal da incerteza fiscal, mas ela bate muito no dólar também. E não é por outra razão que, se a gente pegar o período mais recente, esse ano, o dólar teve uma trajetória forte de alta desde o final do ano passado, onde ele estava em 5,20, muito próximo do que está agora, né? Para onde voltou agora, e ele foi subindo na esteira dessas incertezas fiscais, basicamente, em relação ao teto dos gastos, ao novo auxílio, e como finalmente iria sair o orçamento, em que medida o teto seria respeitado. Tudo isso foi gerando uma pressão no câmbio, por exemplo, que fez com que o dólar fosse batesse depois do orçamento, na versão feita pelo Congresso no final de março, que foi muito mal recebido, foi um orçamento muito ruim, na verdade, gerou muita incerteza. Então, na verdade, foi chamado de um orçamento inexequível na prática. A consequência foi que o dólar foi para 5,80 e ele tinha vindo de 5,20. Então, esse processo de incertezas que vai do início do ano até o final de março teve esse efeito no dólar de levar de 5,20 para 5,80, e aí a questão fiscal é claramente o fator. Depois o dólar ficou patinando lá em torno de 5,70, e a partir da segunda quinzena de abril, quando começou a haver um acordo mais claro entre o Executivo e o Congresso sobre o orçamento, e, afinal, a sanção do orçamento pelo Presidente da República, no dia 22 de abril, com alguns vetos, então chegou-se a uma solução muito longe do ideal, mas uma solução considerada satisfatória, que reduziu o dólar da faixa dos 5,70, que ele estava terminado de abril, para 5,40. Então, houve uma primeira rodada de queda do dólar, de subida primeiro e depois de queda, claramente associada à questão fiscal. Essa rodada que a gente está tratando hoje é a rodada mais recente, essa dos últimos dias, que aí tem a ver com a resposta ao endurecimento da política monetária, o outro fator, que levou de 5,40 para 5,20. Agora, por trás desses movimentos, desses gatilhos, vamos chamar assim, para o dólar subir ou cair, ligados à questão fiscal e à política monetária, há um pano de fundo que a gente não pode de jeito nenhum deixar de lado para a queda do dólar, que é a notável melhora das contas externas do Brasil esse ano, em particular da balança comercial, puxada pela explosão, verdadeira explosão dos preços de commodities no mundo, e pelo crescimento robusto esperado para a economia mundial esse ano, em particular China e Estados Unidos. Então, isso
essa combinação de fatores é uma espécie de pano de fundo da queda do dólar. Isso também, no cenário externo, é reforçado pelo fato de que o dólar está em queda no mundo, na verdade, no período mais recente. Então, tudo isso é um cenário. O cenário de queda do dólar, alta de commodities e crescimento robusto no mundo é um cenário perfeito, na verdade, para as economias emergentes. E o Brasil não vinha se beneficiando disso por conta da questão fiscal e dos juros muito baixos, e as duas coisas, à medida que tiveram uma evolução mais favorável para a queda do dólar, então essa queda, afinal, tardiamente, passou a refletir essa melhora extraordinária do cenário externo e das contas externas do Brasil. A questão que surge, aqui é o meu ponto final, a segunda etapa que eu quero falar, a última coisa que eu vou tratar, a questão que surge é para onde vai o dólar de agora até o final de 2022, até o final do governo Bolsonaro. E quais são os fatores de risco para uma reaceleração do dólar, para ele voltar a subir, eventualmente até ser muito pressionado, no cenário que a gente pode pensar assim. Diria que tem 4 variáveis chaves que a gente tem que acompanhar que podem afetar a trajetória do dólar nesse sentido negativo, de voltar a subir. Primeiro, é a evolução da pandemia. Segundo, a percepção dos investidores em relação à situação fiscal. Terceiro, a questão da eleição presidencial, que vai entrar no radar já no final desse ano, certamente, vai dominar o ano que vem todo. E a questão das taxas de juros nos Estados Unidos, porque o dólar está em queda no mundo, muito no contexto de juros muito baixos nos Estados Unidos, e a questão é se o risco que está colocado é o risco diante de um eventual superaquecimento da economia americana e de uma eventual subida maior do que esperado da inflação lá, que esse cenário de juros muito baixos possa ser revertido, começar a ser revertido, o que teria um impacto provável de voltar a fortalecer o dólar, conteria esse processo de queda do dólar que a gente tem observado no período recente. Bom, então, só para fechar, comentando rapidamente esses pontos que eu destaquei como fatores de risco, a gente tem, por um lado, o risco pandemia, que eu estou me referindo, é o risco que, infelizmente, não pode ser desprezado, da terceira onda, na verdade. Aqui, os fatores que geram preocupação em relação a essa possibilidade, algo que pode ou não ocorrer, e é muito difícil ter probabilidade num sentido ou no outro a isso. Os fatores aí que abrem caminho para a terceira onda são esse novo relaxamento das medidas de restrição à mobilidade social que ocorreram em março, já foram desfeitas praticamente a partir de abril. O risco de novas variantes, que está diretamente associada à primeira coisa, à medida que haja mais circulação das pessoas, mais circulação do vírus, aumenta a chance de novas variantes, então são 2 fenômenos associados, e o atraso relativo da vacinação. E tudo indica que vai engrenar para valer no segundo semestre, mas, por enquanto, ainda pessoas vacinadas com segunda dose ainda é um número baixo, e com primeira dose, o uso da AstraZeneca tem o benefício de que a primeira dose, a partir de um prazo não muito longo, já é eficiente, já tem uma eficácia boa, elevada até, mas o que não ocorre na vacina da Coronavac, que é uma vacina que é, de longe, a principal no país até agora, e é uma vacina com baixíssima eficácia na primeira dose. Então, ela depende crucialmente das 2 doses, e tem toda essa questão, as 2 vacinas, a AstraZeneca e Coronavac, dependem de insumos da China, que hoje em dia é uma questão cada vez mais complicada. Já tem muita gente dizendo, aliás, ontem houve pronunciamentos do governador de São Paulo e do Dimas Covas, do Butantan, dizendo claramente que eles acham que não é simplesmente uma questão burocrática, a lentidão burocrática é uma retaliação ao estilo chinês da forma como o governo brasileiro trata a China. Isso é uma questão em aberto, mas cada vez tem mais gente falando sobre isso. Até porque, por exemplo, outros países não estão tendo esse atraso de insumos da China. Então, tem uma questão, de fato, uma incógnita sobre isso. Mas, enfim, então, há esse risco da terceira onda, que não pode ser desprezado por essas razões.
E a terceira onda, se ocorrer esse cenário, né, ela afetaria a economia por dois canais. O canal direto da atividade econômica, a gente sabe, né, de restrições à mobilidade social, afetando principalmente o setor de serviços, mas também teria um impacto fiscal negativo, né, porque isso forçaria novos gastos do governo, novos auxílios, novas medidas emergenciais extrateto, uma fragilidade fiscal adicional. Então, esses dois canais, seja o canal de uma suposta terceira onda, seja prejudicar a atividade econômica, seja prejudicar ainda mais a questão fiscal, a situação fiscal, os dois canais acabam sendo fatores que podem levar o dólar mais para cima. Menos crescimento ou mais incerteza fiscal são fatores que jogam contra, no sentido de de reverter esse clima mais favorável que a gente está tendo no momento. Então, são questões que a gente tem que estar, de fato, de olho. Quando a gente olha a questão fiscal, além do efeito que eu falei de uma eventual terceira onda, olhando aí um pouquinho mais para frente, mirando mais o horizonte de 2022, a questão fiscal tem aí um fator tem uma combinação desfavorável no ar aí para 2022. Uma é o fato de que essas medidas que saíram no Congresso recentemente, seja a PEC emergencial, seja a maneira como foi feito o orçamento, tudo isso faz com que a gente esteja nada que tenha a ver de muito relevante para um ajuste fiscal estrutural saiu do Congresso, um ajuste que tenha já efeitos a partir de 2022. Então, a gente tem um contexto onde as medidas de ajuste fiscal estrutural para, de fato, conter a dívida pública lá na frente, onde continuam em aberto, não foram tomadas, as providências não foram tomadas. E essa ausência de medidas de ajuste fiscal estrutural podem cobrar um preço maior no ano que vem. Por quê? Porque o ano que vem nós vamos ter um aumento da relação dívida pública-PIB. Enquanto que nesse ano ela vai ficar mais ou menos estabilizada, porque ela está se beneficiando de uma coisa muito particular que não ocorrerá o ano que vem, que é a taxa de juros que incide sobre a dívida a taxa de juros nominal ser muito menor que o crescimento do PIB nominal esse ano. O ano que vem vai ocorrer o contrário. A taxa de juros certamente vai ser maior que o crescimento do PIB nominal. E isso, num contexto de um país que tem um déficit primário elevado e vai continuar tendo no ano que vem, resulta num crescimento da dívida PIB. Então, a gente vai chegar no ano que vem com 100 medidas claras de ajuste estrutural, com dívida pública crescendo em relação ao PIB e, principalmente, com uma questão que preocupa muito, que é a questão eleitoral. Porque ainda que seja cedo para falar, o fato é que, pelo quadro eleitoral, a não ser que o quadro eleitoral mude até lá, né, a gente está se encaminhando para uma eleição polarizada entre Bolsonaro e Lula. E aí tem um problema que, no caso do Bolsonaro, a gente viu e tem visto a grande aversão que ele tem a medidas que entrariam nisso que a gente chamaria de ajuste fiscal estrutural, que são sempre medidas impopulares, de qualquer maneira. Não há como fazer um ajuste fiscal estrutural que envolve conter gastos obrigatórios, que envolve reduzir renúncias fiscais, etc. São medidas sempre impopulares. E o Bolsonaro, pelo menos até agora, mostrou uma imensa aversão a medidas desse tipo. Então, isso é uma fonte de preocupação quando chegar no ano que vem, numa situação fiscal se desenhando como mais delicada pela dinâmica da dívida e posta no ar. A segunda, por outro lado, o contraponto ao Bolsonaro, se for o Lula é uma evidente incógnita grande em relação à economia. Mas eu diria que, pelo menos no horizonte da campanha eleitoral, que é que a gente está discutindo em 2022, é muito improvável, me parece, que o Lula se distancie muito das ideias tradicionais econômicas do PT. E até, eventualmente, pode surpreender e fazer isso se ele for eleito, não sabemos. Mas é muito improvável que ele se descolhe dessas ideias na campanha eleitoral. E a ideia força do PT na economia, sabemos bem qual é. Gasto público, expansão do gasto público como motor do crescimento. Essa é a ideia força do PT.
Na prática, isso significa o quê? Esse tipo de ideia? Uma sinalização de que vai acabar com o teto dos gastos. E o que o PT vai tentar fazer, aliás, tem anunciado pelos seus principais economistas, é substituir o teto por um compromisso a médio prazo com medidas para controlar a dívida pública. Essa, então, acaba com uma âncora efetiva, visível, que é o teto, em troca de uma promessa de controlar a dívida, medidas para controlar a dívida. Na minha visão, eu acho que o efeito previsível dessas ideias, se elas forem implantadas, é simplesmente fragilizar enormemente a confiança que já é débil hoje em dia no ajuste fiscal, aumentar prêmios de risco, com todo o impacto que a gente sabe de aumentar prêmios de risco sobre dólar, juros e crescimento, impacto negativo sobre o crescimento, que já apareceria exatamente em 2022, a gente está discutindo 2022, não o novo governo em 2023. Então, esse é o quadro que está se desenhando. Então, esses são os fatores de risco. No cenário externo, já falei, o principal risco seria um eventual aumento dos juros nos Estados Unidos, que começaria por um aumento mais significativo dos juros longos, tipo os juros de 10 anos nos Estados Unidos, do Tesouro, que são uma referência no mercado global de renda fixa, já tiveram uma pequena subida no período recente, e podem subir muito mais se a percepção for de que há um superaquecimento na economia, se a inflação ficar acima do esperado lá. E com juros mais altos, esse quadro tenderia a ser um quadro que jogaria a favor do fortalecimento do dólar e não no enfraquecimento do dólar, como a gente tem visto no período recente. E isso seria um fator adicional de pressão sobre a nossa moeda, no sentido altista. Então, é isso que eu teria para comentar. Deixa eu fazer um comentário aqui. Na verdade, é só olhar de um ângulo um pouquinho diferente, mas, no fundo, são as mesmas questões. A gente pode pensar essas pressões sobre a taxa de câmbio, tanto para subir como para descer, por duas óticas. Uma ótica é a ótica dos fluxos, os fluxos comerciais, os fluxos financeiros. E quando a gente olha para essa ótica, o que a gente vê é que, no período recente, eles jogaram muito favoravelmente em termos de derrubar o dólar, quer dizer, em termos de uma abundância maior de dólares no mercado de câmbio. Em primeiro lugar, pela balança comercial, o Caio já falou bastante aí dos preços das commodities, que tem ajudado muito, né? Mas, em geral, a balança comercial está melhorando bastante, né? Bom, balanço de serviços também. E, então, quando a gente olha o lado comercial, a gente vê os fluxos estão muito favoráveis, né? Do lado financeiro, os fluxos financeiros que andaram muito negativos no ano passado, principalmente nesta época do ano passado, começaram a se tornar também bastante positivos. Quanto a esses, o diferencial de juros, na medida em que ele deixou de ser tão pequeno negativo, como mencionou o Caio, isso aí ajuda também na atração de fluxos financeiros. E o resultado é que a gente tem visto já numa estatística, que é a estatística de câmbio contratado, divulgada pelo Banco Central, que pega fluxos comerciais e financeiros, eles saíram do terreno negativo e agora estão no terreno positivo. Então, eles têm contribuído positivamente para uma apreciação do câmbio. A própria percepção de que isso está acontecendo leva a, digamos assim, tem um efeito de feedback, né? Então, por exemplo, exportadores que no passado retiveram os dólares das suas exportações nas suas contas no exterior, esperando que o dólar valorizasse, na verdade, que o real valorizasse mais, né? Quando eles veem que há um processo em curso de apreciação e há uma perspectiva de continuação da apreciação, eles trazem os seus dólares do exterior, né,
para ter maiores ganhos enfim, com a receita das suas exportações. Eles passam a trazer em vez de deixar depositado lá fora. Então, isso realimenta, né, a queda do dólar. Então, pelos lados dos fluxos, a gente tem visto um quadro relativamente positivo e que, a princípio, tende a continuar, né? Claro que a gente sempre podem ocorrer fatores negativos, etc., mas, a princípio, esse alta do preço, esse ciclo de alta do preço dos commodities, mesmo que não seja muito prolongado, como foi na década passada, ele é um ciclo que, pelas razões aqui apontadas, de crescimento da economia mundial, ainda tem algum fôlego, né? Então, pensando aí no horizonte de um ano, coisa assim, é bem possível que isso prossiga. O ciclo de juros, idem, quer dizer, por tudo que, enfim, por todas as indicações, ele ainda deverá, mesmo que ele não chegue a níveis muito elevados, alguma alta dos juros, digamos, para um pouco mais de 5% neste ano, ainda é esperado. Isso aí tudo falando de fluxos. Agora, a questão do mercado de câmbio não depende só dos fluxos, né? Tem muitas, por exemplo, só para dar um exemplo, se há um momento se ocorre uma grande aversão a risco, um grande pânico em relação ao futuro, etc., pode surgir uma demanda muito grande por dólares, por moeda estrangeira, que, mesmo não se manifestando nos fluxos, ou manifestando-se apenas parcialmente em fluxos de demanda, elevam o preço do dólar, né? Elevam a taxa de câmbio. Né? Basta que você tenha um enorme estoque de ativos financeiros, né? Então, agora estamos falando em estoques, né? De ativos relativamente líquidos que podem levar a uma demanda por conversão desses ativos para o dólar. E a forma de barrar essa conversão é com o preço do dólar subindo. Então, você pode, muitas vezes, ter uma alta muito grande do preço da moeda estrangeira sem que isso apareça totalmente nos fluxos do mercado de câmbio. E, em particular, fenômenos que podem deflagrar essa busca por moeda estrangeira como proteção, etc., um desarranjo da questão fiscal, por exemplo, e o outro, aí eu acho que o Caio, no final, estava tocando num ponto que eu acho que vai ser absolutamente crucial, não provavelmente esse ano, mas no ano que vem, que são as eleições presidenciais. As eleições presidenciais são o tipo do fenômeno que tendem a tocar, dependendo, obviamente, do contexto, mas atualmente acho que tem uma grande possibilidade de que isso ocorra, tendem a tocar nos nervos das apreensões dos investidores em geral. Então, se a gente fosse pensar para 2022, eu acho que existe essa grande interrogação, esse grande risco no ar, pelo lado dos estoques. Eu acho que pelo lado dos fluxos, a gente tenderia ainda a ter, durante algum tempo, vamos dizer assim, forças no sentido de manter a taxa de câmbio relativamente controlada, se não em queda. Então, é basicamente esse comentário que eu gostaria de acrescentar. Eu gostaria de reforçar um pouco o comentário do Francisco Eduardo, não? No sentido de que, quando a gente está pensando o câmbio, acho que temos duas perspectivas. Uma, chamaríamos de curto prazo, para as próximas semanas ou para os próximos meses, e outra, com uma perspectiva mais de médio prazo, digamos, para o ano que vem. Quando a gente vê a perspectiva para o curto prazo, então, temos pressões basicamente de apreciação do real, tá? O que o Caio tem destacado, não? O real estava em 5,70, foi para 5,40, agora está em 5,20. Tá?
E, em princípio, nós devemos ter, no curto prazo, ou seja, nas próximas semanas, novas informações sobre os determinantes. Tá? Provavelmente, depois que foi aprovado o orçamento para 2021, nós devemos ter novas grandes incertezas sobre a questão fiscal para este ano, tá? Assim como a política monetária, ainda que exista o Banco Central possa ter uma certa flexibilidade, já está definido uma certa trajetória, não, de elevação da taxa de juros. Se vai ser parcial esse aumento, não, ou não, é outra história, mas, de qualquer forma, já existem menos indefinições. Os pontos que o Caio destacou e que podem criar incertezas, que podem mudar essa tendência, só vão acontecer mais para o final do ano. Tá? Ou seja, provavelmente a discussão americana sobre provável elevação da taxa de juros só vai acontecer depois do verão no hemisfério norte. Não? Isso costuma acontecer, tá? Quando chega o outono, mas, digamos, depois do mês de setembro, outubro, começa um pouco a discussão. Então, provavelmente, nos próximos meses, nós devemos ter grandes surpresas pelo lado dos juros americanos. A questão eleitoral brasileira vai ser colocada mais para o final do ano, está começando a se organizar, mas então nós devemos ter, por enquanto, grandes novidades. Tá? E a questão que o Caio destacou de uma terceira onda para a pandemia também não é para imediatamente. Tá? Então, imagino eu que o real deve continuar no seu processo de apreciação, tá? no curto prazo, e temos que ver depois essas questões, essas incertezas, a eleitoral brasileira, os juros americanos, ou uma terceira onda na pandemia, que pode, mas não vai ser, digamos, este mês ou no próximo mês. Tá? Então, devemos ter, pelo menos, alguma tranquilidade. Tá? Eu queria acrescentar aí um efeito dessa tranquilidade, que é sobre a inflação, né? No ano passado, eu sei que o Caio já comentou, mas enfatizar isso, no ano passado a gente teve uma mega desvalorização cambial e um descompasso muito grande entre o IGPM e o IPCA, porque a gente estava num momento aí importante da pandemia, então a remarcação de preços nas tabelas de preços ocorria, mas no consumidor final ficava mais difícil. Essa diferença hoje está maior ainda, quer dizer, o IGPM está acumulando 31% até em 12 meses até março, e o IPCA de março, ainda não fiz as contas para abril, acumulou 6,1%. Então, isso mostra uma inflação represada nas cadeias produtivas, né? Essa diferença tão grande. Então, essa apreciação cambial, que a gente acha, como o Lixa colocou, o Caio colocou, o Francisco Eduardo, que ela, no curto prazo, ela está aí no radar da gente, ela vai dar um grande alívio aí à pressão inflacionária que a gente tem. Então, isso vai ser muito bom para a economia brasileira, pelo menos aí nesse curto prazo, porque vai devolver para as empresas, vamos dizer assim, aquela perda, vai compensar aquela perda do ano passado. Né? Então, é um movimento oposto que aconteceu. Esse ponto da Margarida eu acho muito importante. Sobre a política monetária, não? Ou seja, isso vai ter implicações na política monetária. Eu queria só juntar o comentário da Margarida, que é um ponto bem importante, esse negócio que dá do efeito juros pelo canal câmbio para a inflação, porque uma das críticas de uma ala de economistas alta dos juros é que isso derrubaria a atividade econômica. Na verdade, a minha visão, acho que a nossa do grupo, é exatamente contrária. Na medida que ela contribui para conter o câmbio e principalmente através do câmbio, conter um pouco as expectativas inflacionárias, ela cria um ambiente muito mais favorável para o crescimento do que o cenário onde as expectativas a gente perdesse o controle das expectativas inflacionárias e o câmbio continuasse muito pressionado. Esse é que seria o cenário ruim para a atividade econômica, e não subir um pouco a Selic, que ainda está, diga-se de passagem, num nível bem baixo, bem abaixo da inflação projetada para 12 meses à frente. Então, esse comentário de que foi um tiro de misericórdia no crescimento, subiu os juros, é um total equívoco, na verdade. Bom, só para terminar aqui, deixa eu só fazer um pequeno comentário para também não deixar uma impressão errada do que a gente acha, quer dizer, a gente, em princípio, não acha que ir apreciando ou baixando o preço do dólar, a taxa de câmbio, isso aí vai ser sempre benéfico. Nós estamos vivendo uma situação particular
em que a taxa de câmbio subiu excepcionalmente, está gerando esta pressão inflacionária a que a Margarida fez referência. Então, quando você chega a esse ponto, você recuar, retirar essa pressão, pode ser extremamente positivo para a economia, no sentido que o Caio falou. O que não quer dizer que você apreciar o câmbio é sempre bom, porque ele tira a competitividade da economia. Então, a partir de certo momento, começa a ser negativo, né? Então, é claro que não é muito fácil você estabelecer qual seria esse ponto de equilíbrio em que a taxa de câmbio ela é competitiva, ela dá capacidade de competir para os setores comercializados da economia, mas também sem pressionar a inflação. Gente, ficamos por aqui. Voltamos na próxima terça-feira para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.